Que a graça, a paz e a comunhão de Deus e do Divino Espírito Santo seja com todos. Hoje o Espírito de Deus já pela manhã estava falando conosco. Damos graças ao Senhor pela oportunidade de estar aqui falando de Jesus. Damos graças ao Senhor pela tua vida, que tem acompanhado os nossos vídeos, que tem curtido, compartilhado, comentado, interagido e que tem divulgado o nosso canal aos seus amigos, seus familiares. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor seja engrandecido na sua vida também. Dou graças ao Espírito Santo, que ontem estava falando aqui, e o Espírito de Deus abriu a minha visão espiritual. Pude ver um varão logo atrás aqui, mas esse varão é o Espírito de Deus. Ramandarácia, que ele venha comandar, que ele venha administrar a nossa fala como o microfone de Jesus neste canal, falando de Jesus, falando ao nosso coração, para que possamos estar transmitindo o que o Espírito de Deus quer falar. E vamos à utilidade pública primeiro. Gostaria de lembrar que temos que tomar água. Eu estou fazendo, coloco uma rodelinha de limão na água e a água fica mais fresca, mais saborosa. Não vamos tomar água sem estar passando pelo filtro. Está fazendo mal, porque essas águas que eles têm está vindo muito contaminada. Nem vou entrar em detalhes, porque está muito impura, mas vamos ferver a água. Se você não tem filtro, ferva a água, põe na geladeira depois, para sim beber. E olha, a falta de água no teu organismo pode causar sérios problemas. A falta de hidratação com a água pode causar diversos problemas, como dor de cabeça, fadiga, boca seca, urina escura, pode causar insuficiência renal, problemas cardíacos, desmaios, queda de pressão e até falência dos órgãos. Olha como é sério. Eu mesmo estou uma negação para tomar água, como eu disse, mas eu estou me esforçando para estar ingerindo o máximo de água possível. E hoje eu coloquei as rodelinhas de limão, ficou muito saborosa e tomei bastante água. Glória a Deus. E vamos ao momento da palavra de Deus, o momento mais esperado. Vamos orar para que o Espírito de Deus tome a nossa boca. Amado e doce Espírito Santo, venha tomar a nossa boca neste momento tão precioso, o qual somos apenas o microfone do Senhor. Eu não sei falar, eu não sei o que tem que ser falado, Espírito Santo. Eu abro mão da minha pequena sabedoria, eu abro mão da sabedoria humana, Rei Kamanda, Raila Soma, Débia, Rácia, e dou a minha boca para ti, Espírito Santo. Fala conosco nesta noite, seja para o elevo espiritual de cada alma, Namandarácia, testifica nos corações, Pai. É para a glória do teu nome, que o Senhor cresça e nós desapareça. Em nome de Jesus, oh glória. Quando estava ontem falando a palavra de Deus, o Espírito de Deus abriu a minha visão espiritual. Pude ver o varão, eu vi o Espírito Santo lá atrás, de Comanai, um homem de branco, de Cantarai, e ele está aqui de Cantarai para falar conosco. O Espírito de Deus quer falar conosco. O Espírito Santo, ele está trazendo para a nossa vida um despertar. Por quê, queridos? Quantos anos no Evangelho?
às vezes a gente não conhece. Ali, na palavra do Senhor mesmo, fala que os discípulos de João, quando foi falado, perguntaram para eles se eles conheciam o Espírito Santo, eles falaram assim: nós nem sequer ouvimos falar que existe Espírito Santo. Olha só como é sério. Muitas vezes a gente fica muitos anos na casa do Senhor e não conhece o Espírito Santo, mas Ele quer se revelar a nós. Ele quer tomar conta do nosso coração. E a palavra que o Espírito Santo me deu hoje está faz dia que eu estou tirando essa mensagem. Oh, glória! É lá no livro de Mateus 11:7, que fala sobre João Batista. João Batista batizou com água, e o Senhor Jesus veio para batizar com fogo do Espírito Santo. 7. O Espírito Santo e com fogo e com o Espírito Santo. Mateus 11:7, enquanto saíram os discípulos de João, começou Jesus a falar às multidões a respeito de João. Os discípulos saíram e Jesus começou a falar a respeito de João. As multidões: o que foste ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? E então, o que foste ver no deserto? Um homem vestido de roupas finas? De fato, os que usam roupas finas estão nos palácios reais. Mas afinal, o que foste ver? Um profeta? Sim, eu vos afirmo, e mais do que um profeta. Este é aquele a respeito de quem está escrito: eis que eu enviarei o meu mensageiro à frente da tua face, o qual preparará o caminho diante de ti. Com toda certeza vos afirmo, entre os nascidos de mulher, não se levantou ninguém maior do que João Batista. Entretanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Jesus engrandecendo a vida de João Batista aqui. De Candarácia, olha que o Espírito Santo me trouxe aqui no meu coração. Glória a Deus. João Batista foi o mensageiro que preparou o caminho do Senhor para que o Senhor se manifestasse aquele dia. E nos dias de hoje, quem é João Batista? É o Espírito Santo que é o mensageiro. Está preparando o caminho. O Espírito Santo está preparando o caminho e dizendo: endireitai, endireitai as vossas veredas. O Espírito de Deus está preparando o caminho para aquelas pessoas que vão ter o encontro com o Senhor. Quem sabe nos ares, quem sabe vai passar ainda pela morte aqui, não importa. O importante é nós conhecermos o Espírito de Deus, nós dar ouvidos ao Espírito de Deus. Quando o Espírito de Deus falar, nós estejamos prontos a ouvir e a obedecer. E a obedecer. O Senhor, Ele criou eu e você, a sua imagem e semelhança. E o Senhor, Ele tem todo o direito em nós. Mas o que acontece? Nós, seres humanos,
queremos tomar a direção de tudo. Nós, seres humanos, queremos nos mandar. Eu mando, ninguém manda na minha vida. Sou eu que mando na minha vida, eu faço a minha vida aqui, eu quero. Esse é o nosso problema, queridos. Quem é o nosso dominador é quem nos fez. Quem que nos criou foi o Senhor Deus, o Senhor Jesus. Não temos nada que fazer a nossa vontade. Eu sofri. Isso tudo o Espírito Santo foi conversando comigo hoje. Eu sofri, foi por causa das minhas escolhas erradas. Foi porque eu servia o Senhor talvez pela metade. Quantos por cento? Essa é a pergunta-chave. Quantos por cento nós estamos servindo ao Senhor? Quantos por cento você tem dado a Deus? Não estou falando de dinheiro. Eu estou falando quantos por cento da tua vida você tem dado ao Senhor, dado ao Espírito Santo de Deus. É essa pergunta. Quantos por cento? 10%? 20%? 30%? 40%? 50%? 90%? Ou 100%? O Espírito Santo de Deus, ele quer estar 100% na tua vida. 100% falando com você. 100% direcionando você no que você fazer, no que você agir. Queridos, eu quero que o Espírito Santo seja 100%. Eu já dei muitas migalhas para Deus. Deus não precisa da nossa migalha. Deus nos quer 100%. Deus nos quer 100%, não 20%, 10%, pouco por cento. Deus nos quer 100%. Mas para isso, vamos ter que recarregar as nossas baterias espirituais. Como se recarrega as baterias espirituais, irmã Marli? Se carrega lendo a palavra do Senhor, se carrega orando, jejuando, lamentando, chorando, se humilhando, tirando a soberba do nosso coração. Nós não somos humildes não, queridos. Não. Se eu falar que sou humilde, mas eu tenho que aprender. Tantas coisas Deus tem me ensinado. E eu quero aprender sim a ser humilde mesmo. Estar me humilhando todos os dias. Como o irmão aqui nos falou. Nós somos soberbos sim. Quando a soberba ela quer pôr a cabecinha pra fora, nós dá um tapa, vai pra dentro. É bem assim mesmo. É bem assim. Mas o Senhor, Ele dá graça ao humilde. E ao soberbo, o que acontece? Ele resiste. Ele dá graça ao humilde e resiste ao soberbo. Por isso vamos buscar humildade, vamos buscar ouvir o Espírito Santo. E quando ele apareceu aqui no meu quarto ontem, na hora da mensagem, tem uma hora que eu olhei pro lado, não sei que parte do vídeo que eu não pude assistir bem, mas olha, só que como eu tenho a visão aberta e muitas vezes eu enxergo muitas coisas, eu vi, pra mim foi uma coisa tipo normal. E hoje pela manhã, quase chegando no meu trabalho, subindo o morro, o Espírito Santo falou: você me viu lá? Eu estava ali. Você viu que você não estava sozinha? Nossa, eu me derramei porque eu tinha até esquecido. E ele me fez eu lembrar. E ele começou a me revelar a palavra e começou a falar comigo, queridos. Eu quero ouvir de novo, nitidamente, a voz do Espírito Santo. Às vezes ela parece um sussurro somente. Por quê? Nossa culpa. Quantos por cento nós temos dado para ouvir a voz do Espírito Santo claramente? Ele fala como uma pessoa aqui, ó, no nosso ouvido.
O meu amigo lá no meu trabalho hoje, o pastor Sandro, um abraço. Ele falou assim que nós temos os nossos olhos espirituais aqui, ó, atrás da cabeça. Por isso que eu enxerguei lá já. O Arão tava lá, eu já enxerguei lá. Diz que os olhos espirituais é aqui atrás da cabeça. E aqui indica também que tem um olho aqui, ó, no meio da nossa testa. Pode ser o sinete de Deus. Então, eu me senti tão miserável, mas eu me senti tão feliz por não estar sozinha. Nós não estamos sozinhos. O Senhor disse que Ele ia para o Pai, não nos deixaria órfãos. O Senhor não nos deixaria órfãos. Glória a Deus por isso. Nós temos um Pai, nós temos um Deus, temos o Espírito Santo que foi enviado para nos ajudar e nos auxiliar. Oh, glória! São essas palavras que o Espírito Santo me inspirou a falar. Vamos ao momento da oração. Você que ouviu essa mensagem e tem vontade de conhecer o Espírito Santo juntamente conosco. Eu creio assim que as orações do irmão Aquino está mandando, ó, fortalecimento espiritual para nós conseguir, ó, vencer. Nós estamos desanimados, Deus dá a palavra para Ele, lá nós alimentamos, comendo, vai renovando, o Espírito Santo vai fazendo uma obra, porque foi um momento de sequidão na minha vida, muita decepção no meio cristão, mas por isso que nós temos que olhar para Ele, que é perfeito. O homem, ele é imperfeito, não adianta dizer, aquele é pastor. Pastor também tem falhas, pastor também erra, pastor é um ser humano, igual você, igual eu, tem sentimentos. Amém? Você que ouviu essas palavras e sentiu tocar fundo no teu coração, neste momento o Espírito de Deus te pergunta se você quer aceitar o Senhor Jesus como seu único, suficiente Salvador da sua alma. Como João dizia, eu sou a voz que clama no deserto. Preparai o caminho e endireitai as vossas veredas. O Espírito Santo que grita para você, preparai o teu caminho e endireitai as tuas veredas. O Senhor Jesus está voltando para buscar o seu povo. E você quer contar com um deles? No meio deles? Então, é o momento. Ora assim comigo. Senhor Jesus, eu te aceito como o meu único e suficiente Salvador da minha alma. Senhor Jesus, escreve o meu nome lá no céu, no livro da vida, e sela com teu sangue. Senhor Jesus, tira todo mau pensamento da minha cabeça. Todo pensamento de suicídio sai agora da mente dessa pessoa, em nome de Jesus. Que essa pessoa seja liberta. Todos os demônios caiam por terra agora, em nome de Jesus. Que almas venham se render ao nome do Rei da Glória, Bahadeco Mandarácia, porque a última hora o Espírito Santo está anunciando, arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Sim, Espírito de Deus, faz a tua obra, ensina-nos o caminho que devemos andar. Espírito Santo, nos corrige. Espírito Santo, nos instrui pelo caminho certo. Em nome de Jesus, Pai. Obrigado, Espírito de Deus. Amém. Deus abençoe. Até o próximo vídeo. A paz do Senhor Jesus.